Boa tarde, professora. Boa tarde. Somos as alunas do Pedro II que estamos fazendo essa pesquisa sobre essa parte da genética indígena e tudo mais. O meu nome é Amanda Ramírez Miranda. Caroline Ferreira. Vocês podem repetir o nome que eu não entendi? Rodrigo, me traz um papel para mim tomar nota do nome delas. Oi? O nome de novo de vocês? O meu é Amanda Ramírez. O meu é Thaís Miranda. Caroline Ferreira. Tá. Então tá. Vai. A primeira pergunta que a gente gostaria de fazer é que a gente tem conhecimento que a senhora trabalha com a genética humana e a utiliza como ferramenta para compreender melhor a história evolutiva dos povos nativo-americanos. Mas a gente gostaria de saber o que despertou e motivou esse interesse para trabalhar com essa área de pesquisa e por que direcionando essas pesquisas especificamente para os povos ameríndios. Tá. Bom, eu sou bióloga de formação, tenho mestrado, doutorado em genética, pós-doutorado em genética e biologia molecular, e a ciência, ela tem uma série de perguntas, e o cientista, normalmente, ele tem uma vocação para tentar responder essas perguntas, né? Utilizando muito estudo, muita investigação, método científico, etc. Nós temos uma trajetória evolutiva, eu estudo a história evolutiva de humanos e outros primatas, e então dentro da nossa espécie tem questões muito interessantes para serem descritas, e a história dos povos nativos americanos tem que ser contada por quem vive na América, por nós americanos. Então, em especial as populações nativas brasileiras tem que ser contada a sua história, já que são populações ágrafas, elas não têm o registro da sua história, elas têm a sua história oral, a sua cosmologia, a sua cultura, mas do ponto de vista científico há muitas questões a serem descobertas a respeito dessas populações, de onde vieram, como se dispersaram ao longo do continente americano, qual foi sua trajetória adaptativa dentro do continente americano, nos diferentes espaços e ecossistemas que tem dentro do continente. Então tudo isso é alvo de nossas pesquisas. Uma segunda pergunta que a gente tem se, por definição, é possível estabelecer uma definição se a senhora seria uma geneticista ou uma uma geneticista ou uma? Antropologista. Antropóloga? Uma parte das minhas investigações, eu sou uma antropóloga na medida que eu estudo o homem. Eu estudo o Homo sapiens, então eu não deixo de ser uma antropóloga. Antigamente se chamava antropologia física. Pessoas que estudam características, hoje ditas biológicas, das populações humanas. Então, eu sou ambas as coisas. Eu uso ferramentas da genética para resgatar eventos que dizem respeito à história das populações humanas. Entendi. E a gente pensou em por que o genoma pode ser utilizado para traçar a história evolutiva e dessas migrações humanas. Porque nós temos um genoma, como vocês sabem, todo mundo tem um genoma. Qualquer indivíduo tem o seu genoma. E nesse genoma existem marcas. Essas marcas são oriundas de mutações e a gente consegue, a partir dessas marcas vistas em nível de DNA, contar e resgatar eventos, sejam demográficos, sejam de mestiçagem e sejam adaptativos. Então, como geneticista, a gente vai olhar essas populações, ou uma amostra dessas populações, acessar o seu material biológico, acessar o seu DNA, e a partir desse DNA, então, olhar essas marcas que tem no DNA, e a partir dessas marcas, então, contar uma história, o que o DNA está nos dizendo sobre essa população. Então, a gente consegue tirar dessa informação um monte de, digamos assim, informações que, no caso dos nativos americanos, são importantes, e como eu falei para vocês,
eles são, na maior parte e majoritariamente, populações que não têm escrita. Então, tudo que se sabe deles vem através da cultura oral de cada um desses povos. Mas, por exemplo, da onde vieram, onde foram as primeiras migrações, por onde chegaram, como foi essa trajetória, quanto tempo durou, em que época foi, qual o número de pessoas que chegaram, tudo isso a gente procura responder. Por exemplo, a gente já sabe que vieram da Ásia, especificamente região da Sibéria, pelo que hoje é o Estreito de Bering, mas na época havia ali um continente inteiro chamado Beríngia. Depois, quando o mar começou a subir por causa do fim da glaciação, desaparece essa ponte entre Alasca e Sibéria. Então, essas populações chegaram em torno de 15, 18 mil anos. Isso até existir a ferramenta da genética, esse tipo de evento era contado somente através da arqueologia, por exemplo, artefatos. Só que a Beríngia não existe mais. A Beríngia foi inundada pelo oceano. Então, não existe artefato na Beríngia. Tá? Mas nós temos os descendentes dessas populações, que são os nativos americanos de hoje. Então, até ter o advento da genética, se contava essa história através desses artefatos culturais, pontas de flecha e outros tipos de artefato, e da paleoantropologia, que é o fóssil de dos indivíduos que, porventura, quando morreram, houve a fossilização de alguns de seus restos mortais. Era contada assim, mas existiam muitas lacunas, como eu falei para vocês. Então, a genética vem para preencher essas lacunas, contar, recontar a história e desvendar eventos históricos, muitas vezes, que não foram registrados por essas outras disciplinas, seja a história tradicional, seja a arqueologia, seja a paleoantropologia. E a senhora acha que os dados genômicos que são utilizados nessas pesquisas, eles seriam mais precisos que outros dados gerados por estudos antropológicos? Se eles são mais específicos, eu não entendi a tua última palavra. Seriam mais específicos. Com relação ao quê? Fica muito baixo, não consegui ouvir. Se esses dados são mais precisos. Mais precisos, tá. Eles trazem uma precisão relativa, né? Uma precisão relativa. A gente consegue, enfim, o que está, a marca no genoma, ela é incontestável. Agora, a forma como a gente interpreta aquela informação pode variar um pouco de pesquisador para pesquisador, por exemplo. Agora tem saído muitos dados de paleogenomas, que são dados de amostras arqueológicas, por exemplo. Uma múmia de 9 mil anos, um artefato paleoantropológico de 10 mil anos. Então, esse DNA também está sendo resgatado. Então, não é só as populações modernas, nativas americanas, que se pode acessar a informação genética que elas têm, mas também essas populações, essas paleopopulações. Se é preciso, eu diria que em alguns níveis, sim, tem bastante precisão para a gente informar coisas muito fidedignas. Outras requer um pouco de interpretação, e sempre quando entra a interpretação, pode haver algumas interpretações diferentes, inclusive sobre o mesmo dado, né? Em especial sobre questões que dizem respeito, por exemplo, ao povoamento da América, a dispersão das populações ao longo do continente, etc. Às vezes há algumas controvérsias com relação a esses dados, ou seja, a forma como interpreta essa informação. E nós também gostaríamos que a senhora nos dissesse quais foram os métodos de pesquisa utilizados para a análise das migrações dos povos e da herança genética indígena atual. A gente faz vários métodos. Um deles, primeiro, então, é ter o material biológico da qual a gente pode extrair o DNA. E, a partir desse DNA, a gente seleciona, então, o tipo de marcador genético dependendo do interesse das perguntas que a gente tem para responder.
seja genoma completo, que aí é o genoma de todo indivíduo, que ainda não tem muitos dados de muitos indivíduos com relação ao genoma completo, seja uma porção do genoma que nos conta uma determinada história. Então, a gente seleciona um marcador genético, um conjunto de genes que possam nos responder determinadas perguntas. Então, por exemplo, se eu quero entender como é que foi a adaptação dentro do continente americano, eu pego genes relacionados à adaptação. Por exemplo, a gente estuda a adaptação das populações às altas altitudes dos Andes. Os Andes é um ambiente extremamente hostil, porque as pessoas têm altas temperaturas, alta amplitude térmica, alta incidência de radiação ultravioleta, tem hipóxia, que é uma baixa concentração de oxigênio, e as populações nativas americanas que vivem nos Andes estão vivendo lá há pelo menos 10 mil anos. 10 a 4 mil anos já tinha gente morando nos Andes. Então, como é que foi a adaptação dessas pessoas lá? Elas têm um metabolismo diferente de pessoas que vivem nas terras baixas. Então, a gente conseguiu identificar alguns genes, algumas combinações genéticas que favoreceriam as pessoas a viverem nessas altas altitudes, trabalharem sem se cansar, etc. A gente consegue identificar, então, esse perfil genético que foi selecionado através da seleção natural para que essas pessoas vivessem nesses ambientes extremamente hostis para um ser humano. Então, não é só passear lá na montanha. É viver, se reproduzir, trabalhar, não sentir cansaço, apesar de ter menos oxigênio, etc. Então, tem todo um metabolismo adaptado a isso que foi selecionado ao longo desses milhares de anos pela seleção natural, que é diferente dos nativos americanos das terras baixas, que a gente chama. Então, esse é um tipo de marcador que a gente estuda. A gente investiga aqueles que estão relacionados a uma série de ações metabólicas e fisiológicas que proporcionam uma vida confortável em altas altitudes. Se a gente quer saber sobre o povoamento da América, a gente pega outros tipos de marcadores genéticos. Marcadores que vão dar informação mais em caráter demográfico, que normalmente são marcadores genéticos que são aqueles que não estão sendo alvo da seleção natural, porque eu não quero contar uma história adaptativa, eu quero contar uma história de migração. Então, são várias metodologias, envolve muita tecnologia de bioinformática, porque são bancos de dados muito grandes, a gente trabalha muitas vezes com populações, então não é um indivíduo, quando eu falo populações é um conjunto de indivíduos. E com muita informação, por exemplo, o genoma humano é grande, tem 3 bilhões de pares de bases, então são um volume de dados grandes, a gente tem que ter ferramentas de bioinformática, e os estudantes que ajudam nessas pesquisas, que são estudantes de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado, eles têm que ter muitas habilidades como bioinformáticos, para poder gerar a informação que tu quer, fazer as análises tu quer, e enfim, ciência a gente faz com muito trabalho, muita dedicação e muita, digamos assim, precisão na hora de analisar a informação. Tem que ter, para mim poder afirmar alguma coisa, sugerir alguma coisa que seja, eu tenho que ter uma boa análise estatística, que faz com que aquilo, uma boa desenho experimental para o meu estudo, enfim, uma série de procedimentos que a ciência coloca, e sem esses o estudo é um estudo que não serve para nada. Então tem que ter uma série de passos que comprometam a fidedignidade na geração do meu dado, na análise do meu dado e na interpretação do meu dado, que tem que ser levado em conta também, uma coisa importantíssima, toda a informação bibliográfica que tem sobre aquele tema. Isso é super importante em ciência. Então, se eu quero escrever um artigo sobre o povoamento da América, eu vou ter que ver o que já foi feito a respeito disso. Então, eu não posso ignorar o que já foi feito. Então, a revisão bibliográfica que a gente chama sobre o tema tem que ser exaustiva. Eu tenho que construir conhecimento usando informações pregressas, e inclusive de outras áreas de interesse, história, arqueologia, etc., para construir a minha narrativa. Então, a revisão bibliográfica tem que ser perfeita,
o desenho experimental tem que ser perfeito, a análise tem que ser perfeita e a forma de interpretar os dados tem que ser a mais perfeita possível para mim ter um dado que faça jus a ser publicado numa grande revista científica internacional. E como a senhora espera que a divulgação do seu trabalho e dos resultados influenciem na visão dos brasileiros sobre a própria cultura? Isso é uma ótima pergunta. Fazendo coisas como eu estou fazendo com vocês. Normalmente, o resultado de um trabalho científico é publicado em revistas de circulação internacional, científicas em inglês, que muitas vezes não chega ao público leigo. Então, o que a gente procura fazer? Eu procuro atender todos os chamados que eu tenho para falar na imprensa sobre os estudos que são feitos pelo meu grupo de pesquisa. Enfim, então o jornalista normalmente ele consegue transformar aquela linguagem científica numa linguagem mais acessível que as pessoas comuns possam entender. Então é importante isso, é importante fazer o que eu estou fazendo aqui com vocês, atender as pessoas, enfim, divulgar da melhor maneira possível o que a gente faz. Nós, como cientistas, a gente não pode também se dedicar muito a isso, porque senão a gente não faz ciência. Então, as oportunidades que tem, a gente aproveita e espero que a partir de vocês, que eu estou vendo que são 3 estudantes, vocês repliquem esse conhecimento, essa informação, divulguem, saibam que aqui no Brasil, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem gente que trabalha com a genética de povos nativos americanos, e que informações importantes sobre essas populações estão sendo geradas aqui, e que qualquer iniciativa para a gente divulgar os resultados de uma maneira que possa ser consumida, digamos assim, por estudantes ou pessoas de outras áreas de interesse, são bem-vindas. E considerando que os estudos lidam com uma população minoritária e, por consequência, como lidar com as questões relacionadas a essas pesquisas? Desde a coleta de dados até identificar algumas tarefas que não estejam de acordo com a identificação daquele grupo. Isso é extremamente importante. No Brasil existe Comitê de Ética em Pesquisa, Comitê Nacional de Ética em Pesquisa. Todas as grandes instituições de pesquisa têm seus comitês de ética, então os projetos são aprovados por essas instituições. As amostras que a gente trabalha, quer dizer, existem amostras que a gente trabalha de outros países que têm seus próprios regramentos para acessar populações vulneráveis. As populações nativas americanas têm toda uma legislação específica no Brasil. Essas coletas das amostras que nós utilizamos foram feitas nos anos 50 e 60 pelo professor Francisco Mauro Salzano, que coordenou as expedições junto com a FUNAI. Então, assim, foi feita com o apoio da Fundação Nacional do Índio, com os pareceres de ética disponíveis na época, com o consentimento das populações investigadas, normalmente o líder do grupo. Posteriormente, então, essas amostras, os estudos evolutivos e antropológicos com essas amostras passaram por uma avaliação do Comitê Nacional de Ética em Pesquisa, nos limitando, então, a usar essas amostras para estudos genéticos, antropológicos e evolutivos. E a gente espera que um dia, ainda não é o caso do Brasil, mas outros países já é uma realidade, que essas populações, elas, em algum momento, na medida em que elas possam ter acesso à educação formal, como os outros brasileiros, elas possam ter acesso ao conhecimento universal que está sendo gerado, porque eu acho que estudar populações nativas americanas não diz respeito só aos brasileiros, aos nativos americanos, diz respeito à humanidade, porque é parte da história da humanidade. Então, a minha expectativa é que um dia essas populações, quanto mais elas possam, se é de bom grado para elas, evidentemente é uma decisão que elas têm que tomar, ter acesso à educação formal, que elas possam ter acesso a esses resultados e ver
o quanto a colaboração de voluntários desses grupos tem ajudado a construção do conhecimento, que o conhecimento científico é um bem da humanidade. E essas pesquisas genéticas com os povos ameríndios podem trazer alguma contribuição para a compreensão da saúde desses povos, como a suscetibilidade a algumas doenças específicas, por exemplo? Sem dúvida, não só assim, a trajetória evolutiva, por exemplo, populações que vivem em aldeamento, grupos pequenos, como são muitos desses povos, né, vivem ainda até recentemente viviam da caça e da coleta, eles têm muita endogamia. Endogamia tem a suscetibilidade à emergência de doenças genéticas muito grande. Então, são populações que podem estar vulneráveis a uma série de doenças, eu não tenho a menor dúvida disso. Com relação aos brasileiros que têm ancestralidade nativa americana, que é em torno de 8% do genoma de brasileiros que vivem nas cidades têm genoma de origem nativa americana por causa da mestiçagem, eles também eles trazem as vicissitudes de ter herança nativa americana, mas eventualmente também algo que possa dar suscetibilidade a determinadas enfermidades. Mas isso não é exclusivo dos nativos americanos. A nossa herança africana e a nossa herança europeia, da mesma forma, tem as vicissitudes e tem que traz junto com essa herança algumas suscetibilidades. Então, todo mundo sabe que quem tem herança africana pode ter mais chance de ter anemia falciforme. Então, a mesma coisa acontece com os povos nativos americanos. Tem algumas suscetibilidades diferenciais e precisa ser bastante estudada. Com relação aos próprios povos nativos americanos, eles têm que decidir, na verdade, passa por eles a decisão do que eles querem para o futuro. E como eu falei, se é de bom grado, eu gostaria de ver os estudos que a gente faz chegarem até eles, para eles terem conhecimento. Em outros países acontece isso bastante, né? No Brasil ainda é pouco, mas eu gostaria muito de ver isso, o impacto que teria eles conhecerem mais sobre a sua trajetória contada através dos dados genéticos. Existem muitas restrições hoje de acessar essas populações. Muitas restrições. Eu acho que no futuro já está se discutindo isso, no futuro que já chegou, eles podem se tornar populações muito negligenciadas por causa da ausência de conhecimentos. Por exemplo, se a gente for comparar o que já se sabe, a informação que se tem sobre europeus do ponto de vista genético e comparar com nativos americanos, é brutal a diferença. Então, ao mesmo tempo que há muitas restrições para o estudo de nativos americanos, por outro lado, está levando essas populações a serem negligenciadas do ponto de vista de informação genética, que pode ser útil para aconselhamento genético, desenvolvimento de medicamentos mais específicos para o seu perfil, etc, etc. Então, não é uma coisa de fácil abordagem, porque muitos desses grupos ainda são extremamente vulneráveis, não falam português, estão suscetíveis a doenças trazidas por pessoas de fora. Então, não é uma coisa, culturalmente, podem ser muito diferentes, né? Então, realmente não é algo de fácil abordagem, chegar até essas populações. Recentemente, uma ex-aluna minha, que agora está trabalhando numa instituição, num grupo de pesquisa dentro de um grande hospital privado aqui do Rio Grande do Sul, o próprio setor que cuida da saúde indígena do Ministério da Saúde chamou ela, junto com a equipe do hospital, para trabalhar em algo envolvendo saúde indígena de algumas reservas indígenas do Mato Grosso. Então, é algo muito bacana de ver que pode ter esse desfecho para um geneticista formado aqui no meu grupo de pesquisa, por exemplo, né? Agora eu vou fazer uma pergunta. Durante suas pesquisas, teve alguma experiência com os povos ameríndios ou descoberta genética que tenha lhe causado um grande impacto?
Eu conheci alguns líderes Chavante no momento que eles estiveram aqui em Porto Alegre. Na ocasião, estava sendo realizada algumas pesquisas sobre a suscetibilidade que eles têm à tuberculose. E aí eu tive contato com algumas dessas lideranças. E hoje eles vivem em reservas no Mato Grosso. Enfim, são tribos. Os Chavantes são um grupo importante do Brasil Central, e eu me lembro de um deles dizer assim para mim que estava muito preocupado com os jovens chavantes, que eles pescavam dentro da reserva, mas eles não queriam mais saber de matar bicho para comer. E ele se preocupava muito com isso. O que significa? Um caçador-coletor, um nativo, não matar mais bicho, é certamente porque ele estava tendo influência do entorno, das pessoas não indígenas, que, por sua vez, tem todo esse discurso de preservação, não matar animal, que não é uma coisa confortável, etc. Então, eles não estavam mais querendo matar bicho para comer. Ou seja, mostrando o quanto a cultura é dinâmica e acaba chegando nessas sociedades indígenas, e certamente está entrando outro tipo de dieta, e os hábitos tradicionais de caça estão sendo deixados de lado, inclusive porque os jovens estão com pena de matar os bichos, coisas que é bem comum no ambiente urbano, entre nós, entre vocês. A gente não sai por aí matar bicho, e a gente acha isso não aceitável, mas para um caçador-coletor, para os mais antigos, deixar de matar bicho era uma barbaridade, porque era assim que eles sobreviviam, matando animais da floresta para comer. Então, achei interessante, me chamou muita atenção esse comentário desse líder Chavante, mais idoso, comentando sobre os jovens Chavantes. Antes, a senhora tinha comentado sobre a hipótese do povoamento das Américas, nos Estreitos de Bering. Recentemente, foi publicado um artigo pela revista Nature, que a gente viu num canal que estava no YouTube do Pirula, que é um cara que tem canal. A gente viu que ele contestava essa hipótese dos nativos terem vindo, da reportagem do Netflix, falando que os nativos tinham vindo do Estreito de Bering. Ele estava contestando. A gente queria saber, com base em estudos arqueológicos e genéticos mais atuais, a senhora ainda considera a primeira hipótese ou acredita que os povos podem ter chegado aqui por outra forma sem ser por terra? Eu acredito não, eu tenho certeza, porque o que acontece? Essas outras hipóteses, por exemplo, né, teriam chegado pelo Pacífico. Todo o Pacífico foi colonizado em tempos pré-históricos. As ilhas do Pacífico, aí em tempos mais perto da América, o Havaí e a Ilha de Páscoa. Foi colonizado por povos polinésios há 5.000 anos antes do presente. Então, pergunta que se faz, por que não, se chegaram até a Ilha de Páscoa, na costa do Chile, por que não chegaram até a costa do Chile, na América? A resposta é simples. Se chegaram, não deixaram descendentes. Esse é o ponto. Tá? E não deixaram rastros. Se a gente pega os genomas dos nativos americanos de todas as populações, desde um siberiano, até um mesoamericano, até um Chavante, ou um Guarani, ou um índio da Patagônia, e a gente olha esse genoma, a gente vai encontrar, e compara com outras populações do mundo, eles vão ser mais parecidos com os siberianos. Com algum outro sinal do sul da Ásia, alguma coisa nesse sentido, mas majoritariamente siberianos. Então é o que eu digo, se chegou por outro local, tipo Pacífico, ou norte do Oceano Atlântico por cima, etc., não deixaram descendentes. É simples assim. Todos os nativos americanos têm o sinal siberiano muito forte, basicamente todos, sem exceção. A Berinja eles têm algumas particularidades, que foi justamente quando eles chegam nesse local chamado Berinja, eles passam ali pelo menos uns 8.000 anos, tempo suficiente para acumular algumas mutações que os caracteriza muito claramente. É muito fácil para o geneticista identificar um genoma nativo americano.
tem suas particularidades, que inclusive os distingue dos siberianos, mas são siberianos, não são polinésios, não são outra coisa. Tem, digamos, claro que somos todos origem de um ancestral comum humano, isso não tenha dúvida. Mas existem particularidades entre as populações humanas. Se tu comparar os nativos americanos, eles não são mais parecidos com polinésios do que são com siberianos. Eles não são mais parecidos com europeus do que são com siberianos. Então esse é o argumento, acho, mais derradeiro que tem. Se chegou... Assim, os que efetivamente chegaram, colonizaram e se adaptaram ao continente americano, chegando até os dias de hoje, foram os descendentes desses sibério-beringianos que a gente chama. Então, a gente queria agradecer pela entrevista, foi muito importante para o nosso trabalho. E a gente queria que a senhora falasse para as pessoas, incentivando, assim, para estudarem sobre o seu trabalho, assim, algum recado para os outros jovens, para se interessarem mais por essa área, que faz parte da nossa história. Então, para os jovens que estão saindo do ensino médio, vão fazer a sua faculdade, eu chamo a atenção da importância que é fazer ciência no Brasil. O Brasil tem grandes cientistas, tem grandes centros de pesquisa, seja aí no Rio de Janeiro, seja no Rio Grande do Sul ou qualquer outra parte do Brasil. Então, aqueles estudantes que perseguirem uma carreira acadêmica vão ser muito bem-vindos. Como eu disse, o Brasil precisa de cientistas. Já existe um corpo de cientistas com bastante destaque em várias áreas do conhecimento. É uma carreira difícil, não é uma carreira simples, é uma carreira difícil, mas como toda carreira tem suas particularidades, tem suas dificuldades, mas responder questões, por exemplo, no meu caso, científicas de natureza biológica, antropológica, é muito estimulante. Então, a ciência, ao mesmo tempo, seguir uma carreira científica pode ter a parte dura, a parte de ter que estar sempre estudando, sempre progredindo no quesito de estudo, etc. Tem a parte muito prazerosa, que é responder perguntas interessantes, estimulantes, o contato com outros pesquisadores, com jovens pesquisadores também é uma coisa muito estimulante, é um ambiente rico intelectualmente, então eu espero que essa minha fala possa estimular a cabeça de pessoas que têm o perfil de pessoas inquietas e que possam levar essa inquietude à busca de respostas para questões científicas relevantes, seja para o Brasil, seja para a humanidade. Obrigada. Deixa eu voltar. Muito obrigada mais uma vez. Imagina. Bom, no campus que a gente trabalha, anualmente a gente faz esses eventos, né, de feiras de ciências, semanas acadêmicas, e a gente tenta discutir alguns assuntos, quando possível, sempre de forma interdisciplinar. Então, esse ano, acho que talvez você tenha acompanhado, a gente teve um grande desastre aqui, que foi o incêndio do Museu Nacional, bem aqui do lado desse campus. E nós estávamos procurando um tema para a feira, para a semana acadêmica, e então, a partir desse grande desastre, a gente propôs falar de memória e tecnologia, né? Porque o museu ele guarda uma memória muito importante, né? Um patrimônio cultural, patrimônio material. E os nossos estudantes ficaram muito comovidos com todo esse problema, né, que aconteceu. Então, o tema foi escolhido principalmente por causa desse problema que a gente teve aqui. E as meninas estão representando uma turma inteira de terceiro ano, que é a 1301. E eles escolheram falar sobre a memória dos povos indígenas e também falar sobre, na parte de física, falar um pouco sobre tecnologias, né? Na verdade, de astronomia, né? Então, um pouco da parte cultural. E a gente tem muito pouca oportunidade de conversar nas escolas sobre esses achados recentes da genética, né? Que envolvem não só os povos ameríndios, mas também fala da miscigenação do Brasil, fala da herança africana, né? E de como esses achados são importantes
importante para a gente. Então, a gente viu nesse possibilidade desse trabalho falar um pouco sobre a contribuição da genética, e eu fiz uma pesquisa, me deparei com os seus estudos e eu pensei, bom, vamos tentar conversar com ela, né? Porque ninguém é melhor para explicar para a gente o que está sendo feito, né? Quais são os principais estudos. E aí veio essa ideia de fazer a entrevista com você, para a gente entender um pouco melhor e ajudar a divulgar também, né, o que está sendo feito no Brasil com relação a estudos genéticos, porque o currículo do ensino médio, ele é muito focado na genética mendeliana e da gente associar sempre um gene a uma doença, né? Então, a doença de Huntington, a doença de... Mas gene não está só relacionado à doença, né? Ele não está ali para dar uma doença. Se ele está mutado, ele vai dar uma doença, mas ele está ali para ter uma função normal, né? Também não gosto dessa associação direta de gene e doença, porque dá a conotação que o gene está ali para dar uma doença. Não, ele não está ali para dar uma doença, né? Pois é, e aí ao longo da aula de genética a gente sempre fala muito disso, né? Eu falei para elas, olha, tem coisas interessantes também sobre o nosso genoma, que não necessariamente é essa doença, ele ajuda a contar uma história, né? E exato. Tem um trabalho também do professor Danilo, né? Sérgio Pena. Sérgio Pena, Trabalhei bastante com ele. Conversei com elas um pouquinho sobre isso e a gente leu um pouco do que estava acessível na literatura, né? Porque os artigos científicos são, né, mais densos e, enfim, tem toda uma linguagem mais difícil da gente passar para o ensino médio. Então, a gente buscou coisas que estavam na mídia e tentamos criar um formato para entrevista, né? Então, essas perguntas, a maioria foi realizada por elas, eu só fiz uma pequena revisão para dar umas ajustadas. E queria te dizer que para a gente foi muito, muito importante você ter fornecido um pouquinho do teu tempo para falar. E a gente vai apresentar esse vídeo, então, na Semana de Ciência, na Semana Acadêmica, que vai ser no sábado. E a gente pode mandar, né, o vídeo para a professora, para ela ter acesso. Estava pensando em tirar foto do trabalho delas e poder compartilhar com você também, para você ver como foi que a gente conseguiu contar a história toda. Muito obrigada, eu que agradeço. Agora que tu falaste do Museu Nacional, deixa eu falar um pouquinho da Luzia rapidamente. A Luzia é aquele crânio que vocês devem saber que foi destruído, etc., e acharam fragmentos, né? E a reconstituição da Luzia aparecia muito com características como se ela fosse uma ancestralidade africana. Quando houve a reconstituição da Luzia, a gente já trabalhava com o genoma de nativos americanos. Então, eu e meus colegas, a gente fez um modelo de povoamento da América em que a gente já sabia que a Luzia era nativa americana, embora ela tenha tido uma reconstituição, inclusive com uma tonalidade de pele que parecia que ela tinha características mais africanas, ela tinha uma morfologia de crânio que poderia remeter a alguma coisa, e foi muito badalada por isso. Na verdade, essa semana saiu 2 artigos, não exatamente com o DNA da Luzia, mas do povo de Lagoa Santa, e corrobora exatamente o que a gente imaginava. O povo de Lagoa Santa é nativo americano como qualquer outro, não existe essa referência à ancestralidade africana diferente daquela que todos têm, por ter uma origem africana do Homo sapiens, mas a Luzia e o povo de Luzia é origem siberiana como qualquer outro nativo americano, seja do sul, do norte, seja população mais moderna ou mais antiga, que nem a Luzia, de 2.000 anos antes do presente. Então, é um dado interessante que saiu em 2 publicações em revistas científicas, uma delas, inclusive, com uma ex-aluna minha, que agora é professora na USP, e são os primeiros dados, então, de genética do povo da Luzia. Então, corroborando algo que a gente imaginava que fosse acontecer, que era mostrar que a Luzia é uma nativa americana, e não uma africana, como os outros nativos americanos. Interessante. Posso te fazer uma pergunta que está fora do script? Você tem algum dado de contribuição ameríndia na população do Rio de Janeiro? Você teria alguma informação que você possa contar para a gente? No Rio de Janeiro, eu teria que fazer uma revisão.
Eu trabalhei com uma população identificada como população negra do Rio de Janeiro. Isso eu posso te mandar, tá? Então, pessoas de cor de pele escura que foram identificadas, que se auto-identificavam, que foram identificadas como negras do Rio de Janeiro. Isso eu tenho um trabalho, porque em algum momento eu trabalhei bastante com o Sérgio Pena com relação à ancestralidade dos negros brasileiros. Então, de pessoas identificadas como negras no Rio de Janeiro, sim. De populações outras, eu não tenho trabalho. Não sei se outro colega tem, deve ter, mas aí teria que fazer uma revisãozinha. Mas eu posso te mandar o que eu tenho sobre população do Rio de Janeiro. Tem pelo menos um estudo sobre população do Rio de Janeiro. Inclusive, a gente fez marcadores de ancestralidade, a gente traça a origem do repertório africano do povo, uma amostra, né? Evidente, uma amostra de pessoas voluntárias do Rio de Janeiro. Isso eu posso te mandar. Tá, é porque a gente viu uma palestra sua, né? A gente começou a pesquisar sobre o seu trabalho e surgiu na internet. Uma palestra que você ministrou, acho que na semana, numa UFES. E você falou sobre a contribuição de alguns povos ameríndios na formação do povo gaúcho. Isso a gente tem bastante trabalho também, né? Mas do Rio de Janeiro, como eu te falei, eu tenho pelo menos um estudo que a gente conseguiu uma amostra do Rio de Janeiro, então um estudo sobre o Rio de Janeiro eu tenho, a não sei que outros colegas, seria fazer uma revisão, se saiu alguma coisa mais recente. Eu tenho uma revisão um pouco mais antiga também sobre esse tema no Brasil, como é que é por regiões brasileiras, qual é o nível de ancestralidade e tal, com alguns tipos de marcadores. Isso eu tenho. Mas assim, se saiu alguma coisa recente, eu não saberia te dizer. Rio de Janeiro, especificamente. Né? Outras regiões do Brasil, sim, eu sei. Porque me chegou até mim informação sobre outras regiões do Brasil. Eu posso te mandar. Tá, mano. Por favor, a gente gostaria de ter acesso. Oi? Professora, Oi. Uma pergunta. Eu não conversei com a Paula ainda. A senhora autoriza a publicação do vídeo na Rede Nacional de Pesquisa, o nosso canal lá do Pedro II, com fins educacionais somente? Sim, autorizo. As pessoas também gostariam de subir o vídeo para o YouTube. Pode pôr. Porque a gente vai apresentar o vídeo, mas a gente queria deixar ele disponível também com um QR Code para os alunos que forem participar, né, da atividade, também poderem acessar o vídeo posteriormente na internet. Aí a gente queria saber se você autoriza também, só para fins didáticos. Sim, pode botar, não tem problema. É vinculado a um canal do colégio, né? Ou no YouTube? Eu acho que são coisas diferentes. Não, a gente no Pedro II, a gente não publica no YouTube. Pedro II só publica na RNP, na Rede Nacional de Pesquisa, que é um instituto federal também, que é do governo, e que não tem propaganda. E por isso a gente só publica lá. Todos os nossos vídeos vão com a marca Pedro II, a gente coloca uma logomarca, e estão no canal da RNP. A gente não publica no YouTube. Nós oficialmente não publicamos no YouTube. Perfeito, porque tem que dar conotação acadêmica mesmo, né? É isso que é importante. Nossos alunos vão ficar muito, muito gratos também. Fico à disposição aqui de vocês. Estou à disposição de vocês. Quem sabe alguma delas se entusiasma, vem fazer daqui uns anos, a nossa seleção para mestrado, doutorado aqui no nosso programa, pós-graduação. Nós temos muitos alunos que gostam muito dessa parte de biologia, medicina, que tem interesse muito forte. Inclusive, tem um aluninho aqui escondido, né, Gabriel? Vem aqui falar oi para ela. Ele não estava programado para vir, mas ele
Tudo bom? Gosta muito de biologia, queria saber como ia acontecer. Professora, posso ir? Eu falei assim, se seus pais autorizarem, você pode ir. Então, quem gosta de biologia, fazer o curso na faculdade e depois procurar um bom programa de pós-graduação, fazer o mestrado, doutorado, se tornar um pesquisador. Estamos precisando de gente boa. Professora, muito obrigada pela sua gentileza. E a gente espera, não sei, de repente, no próximo ano, poder contar com você. Claro, sem dúvida. Sem dúvida. Não sei. Se você vier aqui no Rio de Janeiro e quiser conhecer o Colégio Pedro II, também a gente está de portas abertas. Nossos alunos têm um estímulo muito forte em trabalhar com a parte de pesquisa. Existe um programa aqui chamado PROVOC, um programa de vocação à ciência. Não é exatamente isso, não. É vocação científica, né? Então, os alunos, eles saem dos institutos federais, né? O Pedro II é um instituto federal, e eles fazem uma iniciação científica júnior em diferentes centros de pesquisa ou universidades. Então, eu acho que, se não me engano, esse programa começa na Fundação Oswaldo Cruz, mas a gente já tem outros programas similares no Centro de Pesquisas Físicas, no FRJ, no Museu Nacional, né? A gente teve muito aluno do Pedro II que passou pelo Museu Nacional. Isso também tem a ver com a promoção que eles tiveram, né? Porque muitos desses alunos agora já se formaram como biólogos e já retornaram à instituição ou como professores ou como alunos de pós-graduação. Né? Que bom! Esse estágio no Museu Nacional. Então, a gente considera e a gente estimula, né, esse contato com a ciência, com os cientistas. A gente acha que isso é muito importante para a formação deles, não só como alunos, mas como cidadãos também. Que bom, fico muito contente de conhecer com mais detalhes a atuação do Colégio Dom Pedro II, que faz parte do Instituto Federal, pelo que você está me dizendo agora, não sabia, né? E todo esse estímulo para os estudantes pensarem em ciência, eu acho muito legal, fico muito contente de poder participar e a oportunidade que vocês estão me dando. Eu fico muito contente mesmo. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Então tá, tchau, boa tarde para vocês. Boa tarde. Obrigada. Obrigada. Até logo, tchau.